E como que a irmã lidou com isso na sua infância? Você via mais o seu pai como pastor ou você sempre via ele mais como seu pai? Na verdade, na minha infância foi super tranquila, como qualquer criança normal. Eu sempre via meu pai como pai. Até porque quando você é criança, você não tem essa noção do chamado do pai, daquilo que Deus colocou, proporcionou ao pai. Então a minha infância foi super tranquila. Meu pai sempre foi muito presente em casa. Brincava, normal. Foi super tranquila, a infância foi tranquila. Agora já a outra fase que é mais complicada. Então, na sua infância, seu pai, ele fazia tudo normalmente que todo pai Normal, faz. até porque na minha infância, meu pai ele dirigia uma igreja, mas não era uma igreja, era uma congregação em roça. Então os cultos eram nas casas, na casa do meu avô, na minha casa, na casa dos meus tios. Então para mim era comum, até porque a gente não tem noção, né, do preço do chamado. Então, quando se é criança é tudo normal. Eu não senti esse peso, essa responsabilidade na infância, não. Eu senti mais na adolescência. Entendi. E você, Thiago, como é que foi para você a sua infância aí, sendo filho de pastor? Ó, minha infância também foi bem parecida, né? É uma infância normal, mas a minha infância foi muito marcada em relação à música. A minha mãe conta histórias que desde 1 ano de idade, quando eu já comecei Eita, a glória. querer falar já, a caminhar, eu já sempre interagi e sempre gostei de estar muito na frente. E como eu venho de uma família que são praticamente todos já alinhados em relação à igreja, pastores, diáconos, cooperadores, então ali eu já estava, querendo ou não, no caminho, Já estava tudo já encaminhado, né? estava tudo encaminhado. Então, desde criança, tive essa visão sobre igreja, eu estar ali na frente, já foi meu foco. Sempre gostei. Foi benção. Então a infância de vocês foi tranquila, né? Com relação à obra. E quando que vocês sentiram, assim, uma certa dificuldade? Porque, assim, eu não sei, de fora, vendo quem é filho de pastor, me parece, até mesmo eu já tive esse pensamento, cria-se uma expectativa muito grande de quem é família de pastor, né? De quem é filho. Às vezes a gente nem é conhecido pelo nome, a gente é conhecido, é o filho do pastor, é a esposa do pastor, é o irmão do pastor, né? Então a gente fica nisso, né? A gente às vezes não tem nem a nossa própria identidade nesse período. Vocês sentiram que em algum momento da vida de vocês surgiu uma certa cobrança, uma expectativa de vocês, que vocês entregassem mais, que vocês apresentassem mais, que vocês participassem mais, se envolvessem mais? Como que foi isso com vocês? Sim, eu senti, principalmente assim, a partir da adolescência. Não cobrança dos pais, mas das pessoas em gerais, porque as pessoas olham e pensam assim: é filho de pastor, tem que ser diferente. É filho de pastor, é como se a gente não fosse uma pessoa normal, né, Thiago? Sim. Tipo assim, é como se a gente não tivesse sonhos, como se a gente não tivesse desejos, como se as pessoas tivessem que decidir como que seria o seu futuro. Então eu sentia muito essa cobrança, de não poder fazer nada, tudo era errado, tudo era pecado. E por vezes, às vezes a gente comentava com o pai, mas por que não? Aí ele não explicava, ele só falava assim: não, porque vocês são filhos de pastor. Mas fulano faz, mas filho de pastor não faz. Hoje eu creio que isso é diferente. Hoje meu pai já trataria isso de forma diferente. Mas na minha adolescência teve sim essa cobrança. E como foi com você, Thiago? Faço das palavras dela a minha. Mesma coisa. Realmente gera essa cobrança, né? Principalmente eu creio que mais dentro da gente mesmo, né? Por ver a família toda apoiada, a gente cria essa bolha de proteção, que eu creio que seja assim. E o mundo também julga a gente bastante. É a primeira a ser acusada: é o filho do pastor, é o neto do pastor, é isso, aquilo. Então a gente sempre tem que ter o pé bem atrás, bem cauteloso, na verdade. Parece que os olhos se voltam primeiro para vocês, né, do que das demais pessoas, né? E como que era a parte de criação de vocês? Os pais sempre sentavam com vocês? Porque assim, eu fui criado assim, se eu aprontasse, era couro. O negócio era assim. Ou era o cinto, ou era a correia, era o rodo, era o chinelo, era o que tivesse perto, meu pai e minha mãe desciam o sarrafo. Agora, imagino como era assim essa parte da correção, do ensino,
da disciplina com vocês. Se o pai sentava, a mãe sentava para falar assim, filho, olha, isso que você fez está errado, a Bíblia nos ensina assim, né? Porque eu era só apanhar, né? Era só couro. Então, como que era com vocês? Eu fico imaginando que o pai, eu, por exemplo, hoje, eu sento com meu filho e falo, filho, a Bíblia nos ensina assim, 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 assado. Sempre Bíblia, porque não há contestação. Contra a palavra do Senhor não há argumentos, né? Mas como era com vocês, né, na criação de vocês? Uai, eu já levei uns couro também, assim. Quando eu era bem nova. Tipo assim, o que eu lembro dos 5 anos pra baixo. Após, não. Mas assim, mas eu fui uma menina muito comportada, sabe? Eu tinha muito medo. Eu sempre fui aquela menina medrosa. Tanto é que ela era aquela menina que tinha medo até de subir em árvore. Então, tipo assim, eu não tive essa necessidade do pai ficar sentando. Não, as coisas têm que ser assim, assim, assim. Não, Você era eu, mais quietinha. Né? eu era quietinha e eu era muito madura. Por exemplo, eu convivia com as pessoas com quem eu convivia, era tudo mais velha que eu. Por exemplo, eu tenho uma irmã de criação que ela é 3 anos mais velha do que eu. Então, quando eu nasci, ela já morava na minha casa. Convivia com a minha prima, que é 2 anos mais velha. Outras primas que é mais velha. Então, eu convivia sempre com as meninas maiores. Por exemplo, eu era adolescente, eu convivia com as jovens. Então, eu sempre... eu amadureci muito cedo. Precisei também, né? Ah, entendi. Nossa, eu fico imaginando como é que é ser. Que o Davi, meu filho tem 10 anos e eu já sento com ele para cobrar todas as vezes a mesma coisa. Mas a Clésia tem cara de ser quietinha mesmo. Não, né? mas eu era bem comportada. Por exemplo, eu nunca aprendi a andar de bicicleta. Porque na minha época eu não podia andar de bicicleta. Mulher não podia andar de bicicleta. É mesmo, né? Não podia não. Nossa, Eu sou de outra época, né, gente? Tinha uma doutrina nova, bem viu, diferente, gente? bem diferente. Não, eu peguei esse período. Pois é. Então, por exemplo, as minhas irmãs todas aprenderam. Porque elas pegavam a bicicleta e andavam escondido. Eu tinha medo. Então, eu não andava. E eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu, com 9 anos, eu já olhava menino pro povo trabalhar. Então, comecei a trabalhar muito cedo. Então, eu amadureci muito cedo. Eu não tive, por exemplo, hoje eu fico apaixonada quando eu vejo o trabalho que o pessoal faz com os adolescentes, tem palestra para os adolescentes, eu não tive isso. Por exemplo, com 14 anos, foi quando meu pai foi dirigir uma igreja fora da minha cidade local, né, da onde eu convivi a vida toda. Meu pai foi ser um pastor titular mesmo, que eu dirigi a igreja de bairro. Com 14 anos que eu mudei, eu cheguei numa igreja que não tinha jovem. Aí meu pai me colocou como líder de jovem, eu era um adolescente. Então, tipo assim, eu não tive um líder de jovem para poder me instruir. Eu mudei, quando eu tinha líder, eu era um adolescente. Aí eu mudei novinha, de 13 para 14 anos. Então, eu tive que assumir ali uma responsabilidade, não foi imposta, deixar isso claro, mas é por causa de uma necessidade, não tinha quem fizesse. Entendi. Então, acabou que eu amadureci muito cedo. Você não teve essa parte do adolescente jovem da igreja? Você já foi para a liderança eu já direto? fui para liderança. Meu Deus. Eu curti um pouquinho da juventude, mas eu tinha o quê? Dos meus 11, porque eu era grande. Então, como eu andava com as meninas mais velhas, eu se passava por já ter 14, com 12 anos, achava que eu tinha 14, 15. Então, eu convivia, eu participei de um grupo de jovens, né, muito tempo, ali em Patrocínio, mas eu era adolescente. Então, eu não tive participei tipo uns 2 anos, e na época que eu poderia aproveitar mesmo, de participar de palestra, congresso de jovens, eu mudei. Fui para uma igreja pequena, então eu não tive esse acesso que os adolescentes têm hoje. Por exemplo, de sair daquela fase de crianças, juniores, adolescente, pegar etapa por etapa e chegar na fase dos jovens. Subindo cada um dos degraus. Sim, da tanto igreja, é que hoje eu defendo. Eu acho que você tem que curtir cada fase. Então acabou que eu amadureci muito cedo. E você sente falta de ter passado por essas etapas, né? Hoje? Não, eu acho que faz falta, mas eu não tenho arrependimento. Eu acho que era um outro tempo, era outra época. E hoje tudo que acontece, tudo que aconteceu, e eu creio que foi um projeto de Deus, até por algo maior. Deus tem o controle de todas as coisas. Que a gente sabe que hoje você tem uma posição de liderança, né, dentro da igreja, como professora, como pregadora, como esposa de pastor, né? E acho que tudo cooperou para chegar onde você está, né? Tudo cooperou. Como a própria palavra diz, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Hoje eu não aconselho, eu acho que cada um tem que passar por cada etapa. Mas na minha época foi totalmente diferente, você era inserida ali, você não tinha escolha. Sim. Então você acaba que você tinha que aprender a fazer. Como foi que você, Tiagão? Você passou por cada uma das etapas, cada uma das escolinhas? Eu passei, apanhei bastante da minha mãe. O chinelo da minha mãe era míssil teleguiado. Podia correr que ela me acertava.
Mas sempre fui muito tranquilo. Você tem cara que era terrível. Não, dos meus irmãos sou mais tranquilo. Fui muito tranquilo. Nunca dei trabalho porque desde o início, Thiago, eu nunca fui uma pessoa de tirar meu dia para me jogar uma bola. Eu tirava meu dia para ir para a igreja para me aprender a tocar algum instrumento. Foi minha vocação desde pequeno. Então assim, eu nunca dei esses trabalhos assim para minha mãe. Mas isso foi escolha sua Sim, ou foi... escolha minha. Aos 7 anos, meu pai me colocou na escola de música. Aí meu pai, quando até o professor chegou para ele, entrou eu e ele falou assim, você não tem vocação nenhuma. Já seu menino, pode deixar ele. Você não precisa de vir mais não. Meu pai fica indignado com isso até hoje. Mas assim, desde pequeno, então, eu já venho com música, então já sempre gostei de estar ali no meu cantinho, nunca fui de aprontar nem nada. Mas aproveitei, sim, essas etapas de adolescência, crescer em cada departamento da igreja. Então, assim, gera também uma bagagem boa, que a gente passa muitas pessoas, muitas vêm, vão. Então, é muito a faixa etária de idade. Você pega muito... Hoje, estamos mexendo com jovens, é mais tranquilo. Então, tem muito... E a sua infância, você é nascido e criado em Pompéu? Sou nascido e criado em Pompéu. Mais tranquilo que a Clésia é de Dores do Indaiá, né, Clésia? Não sou. Dores? Não, é de Dores? Não, eu sou cigana. Eu nasci em Unai, Unai, Minas Gerais. Unai é norte, de Minas? Unai é norte de Minas? Eu acho Não, que é fica ali perto de Brasília. perto de Fica Brasília? próximo a Brasília, Unai. Então é norte Perto de de Minas. Paracatu, perto de norte de norte de Minas. Eu nasci lá, com 3 anos de idade, eu fui para Patrocínio. Aí fiquei até meus 14 anos em Patrocínio. Aí de 14 a 20 eu fiquei em Dores, Indaiá. Que foi quando o tempo que meu pai dirigiu, foi pastor de Dores. Ah, agora entendi. Nossa, pra você então foi mais difícil ainda, né? Porque não Teve tinha essa, uma estabilidade no lugar. Não.